Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É primeira série, é Caná Educação, é SEDUC, é um programa com mediação tecnológica. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e hoje nós vamos abordar ética na ciência, né, e as funções inorgânicas. Vamos fazer um resumo das funções inorgânicas. E a data de hoje, 27 de outubro de 2022, certo? Como é de praxe, a gente sempre coloca nosso roteiro de aula. Vamos colocar aqui, então, o nosso roteiro de aula. Olha aí, vamos colocar, então, o nosso roteiro de aula. Está aí. O roteiro de aula, nós vamos trabalhar ética na ciência e funções inorgânicas. Qual o objetivo, professor? Nós vamos aplicar o conceito de ética para analisar o desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos científicos sob o ponto de vista do consumo, do desenvolvimento de novos medicamentos, do ambiente e dos resíduos residenciais, né, da disciplina química. Revisar as funções inorgânicas através de resolução de questões. E vamos responder exercício de classe também. Tá? Nós vamos responder exercício de classe. Vamos na sequência logo, vamos falar um pouco de ética na ciência, olha só. O que aqui nós temos é ética na ciência da natureza. Primeiro vamos à definição de ética, né? Ética é uma área da filosofia que estuda o comportamento humano. Então, ética, na verdade, pessoal, é uma característica própria a toda ação humana, tendo como objetivo facilitar a realização das pessoas. A ciência envolve investigação e busca pela verdade. Na ciência temos a ética como suporte para não haver erros, pois a responsabilidade faz parte da ética e é fundamental no meio científico. Então, no meio científico, nas ciências, tem que ter ética, né, para tudo. Então, na verdade, estuda esse comportamento humano. Essa é a grande ideia da ética na ciência da natureza. Tá? Então, antes de passar justamente para a gente falar sobre as funções inorgânicas, nós estamos abordando aqui esse tema fantástico, tá? E atual, né? Bastante atual, sobre a ética na ciência da natureza. Ok? Vamos colocar um minutinho aí na tela, por favor. Então, nessa primeira parte da aula, estamos vendo a ética na ciência da natureza. E vamos continuar falando. Na ética, na verdade, a ciência se ocuparia da geração de conhecimento sobre o mundo, a ética da discussão das ações humanas no que diz respeito às suas repercussões sobre a felicidade e bem-estar. Então é preciso, pessoal, não esquecer que o progresso científico deve ser acompanhado do progresso moral, político e social. Assim, os princípios éticos devem nortear, olha só, qualquer experiência. Nenhuma pesquisa científica pode ser considerada desvinculada de suas aplicações práticas e de suas consequências sociais. Então, não é o fato de fazer qualquer experiência, né? Na ciência tem que ter a ética. Perfeito? Olha só, eu aposto muito nessa ideia de ética, de ciência mais ética,
é que é igual ao progresso. Olha só, a ética em pesquisa se baseia nos 3 princípios fundamentais, ó. Respeito pelas pessoas, beneficência e justiça. Então, respeitar a propriedade intelectual, a privacidade e a confidencialidade, e atribuir o devido crédito por quaisquer contribuições de outros pesquisadores. Apoiar práticas irresponsáveis de publicação, né? Olha só, o seu objetivo principal deve ser o avanço da ciência, o compartilhamento dos seus conhecimentos dentro da comunidade. Então, a falta de ética é apoiar as publicações irresponsáveis, né, chamadas fake news. Tá? Então, por isso que na ciência tem que ter ética, tá? Para igualar o progresso, não é verdade? Então, vamos colocar aí também 1 minutinho na tela, aí, por favor. Ok, pessoal. Então, continuando aqui, nós temos aí que a ética nada mais é que fundamentação da moral, né? Que está embasada nos costumes, certo? Embasada nos costumes. Portanto, a bioética é o ramo de estudo filosófico que busca a fundamentação ética do tratamento da vida em seus mais variados aspectos. Vale ressaltar que a questão ética ambiental coloca-se então fundamentalmente em razão da necessidade de preservação das espécies e da biodiversidade. Então a ética tem a ver com isso também. Então, nesse sentido, ó, as regras éticas são novamente necessárias para coibir o comportamento humano no gerenciamento dos recursos naturais. Então é isso que nós vamos trabalhar, pessoal. Tá? Essa ética ambiental, ó, tá? Importantíssima essa ética ambiental para que possamos avançar e preservar a questão do meio ambiente e, sobretudo, preservando o meio ambiente para gerações futuras. Então, podemos dizer 5 atitudes aí, ó. 5 atitudes que podemos agir de forma ética com o meio ambiente. Ó. Primeiro, repensar escolhas e participar de ações de preservação. Apoiar a sustentabilidade dentro dos negócios. Ter uma alimentação saudável para que e para o meio ambiente, não é isso? Cuidar das águas e reduzir o consumo de energia, pessoal. E, na verdade, ser um consumidor consciente. Isso é primordial para a ética na ciência da natureza, certo? 5 pontos importantes. Então, é assim que nós vamos travar aqui nosso conhecimento. E aí podemos dizer também que a ética ambiental que está sendo discutida aqui contribui para a diminuição do desmatamento e qualquer outro uso indevido dos recursos da natureza. Como, por exemplo, podemos citar os garimpos clandestinos, né, que arrebentam com a natureza. Então, os problemas ambientais muitas vezes são causados por ações cotidianas, equivocadas das pessoas. Tá? Então, é preciso que a ética ambiental supere, né, as condições e a diminuição do desmatamento. E é através dessa ética que vamos avançar no campo das ciências, né, principalmente nas ciências da natureza. É oportuno esse tema justamente para isso, para que as pessoas possam repensar
as suas atitudes enquanto cidadão. Tá? Então é ótimo o tema, por isso muito abrangente. E nós estamos debatendo aqui a ética na ciência e na química. Olha só, apesar de ser um ramo da filosofia, nós estamos aqui associando a química, principalmente nos experimentos. Tá? Nos experimentos. Pois bem, pessoal. Pois agora nós vamos começar um resumo aqui das funções inorgânicas. Nós vamos falar dos ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Vamos começar com os ácidos. Vamos começar primeiro com o conceito, certo? O conceito. Qual é o conceito para ácidos? É o chamado conceito de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácidos é toda substância que em solução sofre ionização, formação de íons, produzindo um cátion, apenas o íon H+. Então, o hidrogênio, ele é sim, tá, o radical funcional dos ácidos. É o radical funcional dos ácidos. As substâncias que em solução aquosa libera prótons H+, é chamada de ácidos, Perfeito? E sobre os ácidos, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Sobre os ácidos, podemos dizer aqui uma classificação importante, ó. Essa classificação, né, justamente que vai, o grau de ionização, ele vai medir a força de um ácido, certo? Como é que se calcula o grau de ionização que é dado por alfa? Alfa vai ser o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. E aí você multiplica por 100 porque é dado em porcentagem. Esta regra, pessoal, ela é muito importante. Professor, e se vier só a fórmula? Eu vou dizer direitinho como é que tem que ser feito. Mas o grau de ionização, você calcula como? É o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. A gente vai mostrar, se o grau de ionização for menor que 5, ele é fraco. Entre 5 e 50 é moderado e acima de 50 vai ser forte, tá? Então eu queria muito que vocês anotassem aí esse grau de ionização. Vamos lá então? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos. Então vamos mostrar como é que se calcula esse grau de ionização. Está aqui, ó. Quanto ao grau de ionização, nós temos aqui, ó. Tá? Eu vou até melhorar aqui esse esquema. O primeiro aqui, tá? A gente coloca dessa seguinte maneira. Ó. Se o alfa for menor ou igual a 5%, ó, então você diz que é um ácido fraco, certo? Um ácido fraco. Se o alfa tiver entre 5 e 50, ó, entre 5 e 50, ele é moderado. E acima de 50 ele vai ser forte, tá? Então, se calculou o alfa e der menor ou igual a 5, ele é fraco, como o ácido carbônico, o grau de ionização 0,2. Moderado é entre 5 e 50 e forte vai ser maior que 50. Tá? Feito isso, pessoal, nós podemos então, ó, fazer um cálculozinho aqui, uma questão sobre isso aí. Como é que pode vir essa fórmula para calcular a força de um ácido? Adicionam-se, por exemplo, 600 moléculas de ácido clorídrico à água. Sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização vai ser quanto? Então, qual vai ser essa resposta, pessoal? Como é que você vai fazer?
Grau de ionização é o número de moléculas ionizadas sobre dissolvidas. Então vamos fazer essa continha aí, não é? É importante que você participe. Tudo bem, pessoal? Vamos colocar então 2 minutinhos para você encontrar a resposta aí. Queremos a resposta dessa questão. Ok, meus amigos? Então vamos responder a questão, né? Vamos aqui responder a questão. Olha só. Adicionaram 600 moléculas, então foram dissolvidas 600 moléculas, olha só. Porém, das 600, apenas 540 se ionizaram. Então, quem é o alfa? 540 sobre 600. Ou seja, vai dar 0,9. Né? Só que você tem que multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, vai dar o quê? 90%, pessoal. Se é 90%, só pode ser a letra E. Tá? Então, aplicamos diretamente uma questão aí. Né? Agora, com relação à força, se não vier o grau de ionização, se vier só as fórmulas, como é que você vai fazer? Ó? Aí nós vamos diferenciar. Força para os hidrácidos, só lembrando que hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio, não possuem oxigênio. Então, ácidos fortes só tem 3. HCl, HBr e HI. É o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado só tem um, que é o HF, que é o ácido fluorídrico. E os fracos são os demais. Tá? Os demais são considerados fracos, certo? Então, HCl, HBr e HI são forte, HF moderado, e todos os demais hidrácidos, como HCN e H2N, são fracos. Agora, para os oxiácidos, você faz assim, pessoal. Olha, vamos lá. Vamos preencher aqui para explicar direitinho. Quando o ácido tem oxigênio, você vai pegar o número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizáveis. Tá? Se o resultado der 0, ele com certeza vai ser fraco. Se der 1 é moderado, 2 é forte e 3 é muito forte. Por exemplo, o primeiro ali, ó, H3BO3. Se você pegar aqui H3BO3, ó, tá, vai ficar 3 menos 3, que dá 0, e 0 é considerado fraco. Certo? O outro aqui, H3PO4, ó, 4 oxigênios, menos 3 hidrogênio ionizável, dá 1, e 1 é moderado. H2SO4, ó, vai ficar 4 menos 2, que vai dar 2, e 2 é forte. E o HClO4 vai ficar então 4 menos 1, que dá 3, ó, e 3 é considerado aí muito forte. Então você vai pegar
o número de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizáveis. Se o resultado der 3 é muito forte, 2 é forte, 1 moderado e 0 é fraco. Tá? Essa é a dica. Então eu queria muito que você fizesse um print aí. Então vamos colocar 1 minutinho aí, por favor. Ok, voltamos e vamos continuar aqui mostrando que nós temos duas exceções, ó. Três exceções, né, ó. Então tá aqui, pessoal, olha. O H3PO2, tá? Ele é moderado. Dos 3 hidrogênios, só um é ionizável, ó. É 2 menos 1. E o H3PO3, dos 3 hidrogênios, 2 são ionizáveis, então vai dar 1, e 1 é moderado. Certo? E aqui, ó, esse aqui é o único que você não pode aplicar a regra. Se aplicar, daria 3 menos 2 dá 1. E 1 é moderado, mas ele não é moderado. O ácido carbônico é um ácido fraco. Então, são os 3 ácidos que você precisa ter cuidado, tá? Que são as exceções. Tudo bem? Mas nós podemos aqui também mostrar o seguinte, ó, que o sabor de um ácido é um sabor azedo. Todo ácido tem sabor azedo, certo? Tá, como no ácido vinagre, o ácido acético, da laranja, do limão, o ácido cítrico. Então, existem outras características que permitem identificar de forma mais segura os ácidos. Não é você vai provar qualquer ácido, né? Por exemplo, todo ácido conduz corrente elétrica em solução aquosa. Todo ácido conduz corrente elétrica. Todo ácido reage com metal, produzindo H2. O pH que é o mais interessante, ó. pH menor que 7 é um pH ácido. pH igual a 7 é neutro e pH maior que 7 vai ser básico. E normalmente são líquidos a temperatura ambiente. Então essas são as propriedades dos ácidos. E torna-se importante essas suas propriedades. Sobretudo, pessoal, para a gente distinguir aí, tá, os ácidos de outras substâncias. Então os ácidos têm sabor azedo. Tá? Vamos colocar 1 minutinho na tela aí, por favor. Continuando, nós temos também a nomenclatura dos ácidos. Ó. Todo hidrácido termina em hídrico. Hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio, certo?
você vai colocar o nome ácido, o elemento formador e a terminação hídrico. Todo hidrácido termina em hídrico. Por exemplo, HCl vai ficar ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. H2S, ácido sulfídrico. E HCN, ácido cianídrico. Então, para os hidrácidos, a terminação vai ser hídrico. Agora, para os oxiácidos, pessoal, você tem que fazer o seguinte, ó. Tá? Olha a dica aí, na educação. Ó. Você vai fazer da seguinte maneira. Ó. Tá? Todo ânion terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. E todo ânion terminado em ato, você muda para a terminação ico. Por exemplo, HNO2. Se você ionizar, vai ficar H mais NO2 menos. NO2 menos é chamado de nitrito. Tá? Se é nitrito, vai ficar nitroso. Nitroso. HNO3, ó, tá? Vai dar ácido nítrico. Né? Por quê? Porque vai ficar H mais NO3 menos. NO3 menos é nitrato. Então, se é nitrato, vai ficar ácido nítrico. Tá? Então, se o ânion terminar em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. Se o ânion terminar em ato, mude para a terminação ico. E dá certo. Não é? Vamos lá. E aqui eu coloquei uma questão para a gente fazer. Ó. Questão super fácil aí. Ó. Vamos ver se você acerta. Vamos ler a questão. Ó. Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo um refluxo gastroesofágico, né? Azia, né? Refluxo. Isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido, que nesse caso provoca queimação no estômago, a rouquidão e mesmo a dor torácica é. Ele quer saber o nome do ácido presente no suco gástrico, né? O ácido presente no estômago. Como é o nome desse ácido, pessoal? A fórmula e o ácido. Vamos lá? Vamos colocar aí 2 minutinhos para o pessoal fazer aí as anotações e responder a questão, né? Ok, pessoal, vamos lá então. Então, o ácido presente no estômago é o HCl, pessoal. E o HCl, ele é chamado de ácido clorídrico.
Então só pode ser aí a letra E. Resposta, portanto, letra E. Bom, nós vamos começar então agora as bases. Vimos os ácidos, vamos dar uma revisão aqui sobre as bases ou hidróxidos. Qual é o conceito, portanto, de bases ou hidróxido? O conceito de Arrhenius. Qual vai ser o conceito? Está aqui, ó. Esse é o conceito de Arrhenius. Ó. Base, segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, libertando como ânion apenas o íon hidroxila. Pessoal, se o hidrogênio, se o H+, é o radical funcional dos ácidos, o H- é o radical funcional das bases, certo? Como por exemplo ali, ó, NaOH, que é o hidróxido de sódio, em solução aquosa, vai ficar H+, e libera uma hidroxila. Hidróxido de cálcio, ó, libera duas hidroxilas. Hidróxido férrico libera, portanto, 3 hidroxilas. E o hidróxido de chumbo 4 libera 4 hidroxilas. Então, para ser base, tem que ter hidroxila. Para ser base, tem que ter hidroxila. Então, você tem aí, portanto, o conceito, a conceituação de bases, né? Bases ou hidróxido, né? Substâncias básicas é a mesma coisa que substâncias alcalinas, certo? Substâncias básicas ou alcalinas. Perfeito, pessoal? Vamos colocar um minutinho também para o pessoal fazer um print. Ok, pessoal, e dando continuidade, ó, nós vamos classificar aqui as bases. Ó. Olha a classificação das bases aqui, tá? Vamos mostrar para vocês. Ó. Olha, as bases, pessoal, nós temos aí bases solúveis, são bases de elementos da família 1A e o hidróxido de amônio, que é NH4OH. Toda base de elemento da família 1A, como sódio, potássio, lítio, é uma base solúvel. Base pouco solúvel é quando a hidroxila se liga ao metal alcalino terroso, família 2A, como cálcio e o bário. O magnésio é uma exceção, né? Berílio e magnésio, a tendência é serem insolúveis. E todas as demais bases são insolúveis em água, pessoal. Então, 1A é solúvel, 2A pouco solúvel e todas as outras bases serão insolúveis em água. Tá? Insolúveis em água. Mas não é só ver a solubilidade das bases. Nós temos que estudar também a força. Ó. No caso das bases, pessoal, não tem base moderada. Ou a base é forte ou a base é fraca. Então, o que são bases fortes? Ó? São bases de elementos da família 1A e 2A, ou seja, metais alcalinos e alcalinos terrosos. E as bases fracas são todas as outras bases, né? Tirando elementos da família 1A e 2A, todas as outras serão consideradas fracas. Tá? Então é bom você anotar isso aí. Base forte e base fraca. Tirar um print fica melhor, né? Só tem esses dois tipos, ou ela é forte ou ela é fraca. Base forte é base de elementos da família 1A e 2A, e todas as outras demais bases são bases consideradas fracas, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Ok, pessoal, vamos então prosseguir. Ó. Sobre as bases, portanto, nós temos aí. E temos uma exceção das bases. Eu queria mostrar para vocês essa dica importantíssima. Pessoal, é o hidróxido de amônio, NH4OH. O hidróxido de amônio é a única exceção envolvendo as bases. Primeiro, é a única base não metálica. Todas as outras bases, a hidroxila vai estar ligada a um metal, certo? Então, a única base não metálica, com certeza, é o hidróxido de amônio. E é a única base também que é considerada uma base fraca, porém solúvel, porque a tendência das bases fracas é serem insolúveis. A única base fraca solúvel é o hidróxido de amônio. Então, é muito importante essa exceção. Tá? O hidróxido de amônio, que é o NH4OH, é a única base não metálica, é também a única base fraca, porém vai ser solúvel, porque a tendência das bases fracas é serem insolúvel. Então é uma exceção aí, é uma exceção à regra. Tudo bem, pessoal? Hidróxido de amônio. Então vamos colocar aí um minutinho para o pessoal fazer um print aí dessa dica. Ok, pessoal, e vamos ver aqui então a nome... Olha aqui, ó, uma questãozinha aqui, ó. A base hidróxido de lítio pode ser classificada como? Olha só, ela é uma monobase, porque você só tem uma hidroxila. Ela é considerada, cátion metal alcalino é uma base forte e solúvel. Portanto, a resposta só pode ser a letra E. Monobase, forte e solúvel. Muito bem. E o sabor de uma base, pessoal? O sabor de uma base é um sabor cáustico, alcalino ou adstringente. Leite de magnésio, por exemplo, banana verde é básica, caju verde, né? Sabor que trava a língua ao céu da boca. E a nomenclatura delas é feita assim, ó. Certo? Se o metal possui apenas uma valência, você coloca só hidróxido e o nome do elemento. Ó. Por exemplo, hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Hidróxido de lítio. Hidróxido de amônio, né? Que é a exceção. Hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. Isso quando o elemento possui apenas uma valência. Agora, pessoal, se tiver duas valências, você tem que fazer as terminações. Ó. Tá aqui, ó. A menor valência termina em oso e a maior em ico. Então, o cobre, por exemplo, pode ser mais 1 ou mais 2. O ouro, mais 1 ou mais 3. Ferro, cobalto e níquel, crômio, mais 2 e mais 3. Estânio, manganês, platina e chumbo, mais 2 e mais 4. Então, como é que é feito? Ó? Por exemplo, ó, o primeiro aqui você tem o seguinte, ó, o ferro aqui é o ferro 2, ó, hidróxido ferroso, menoroso. Aqui é o ferro 3, ó, hidróxido férrico. Aqui é o chumbo 2, que é hidróxido plumboso, que é o menor, e o 4 é o hidróxido plúmico. Porém, você pode sim colocar em algarismo romano. Ó. Se você quiser, coloquei até as outras aqui todas, né? Ó. Coloquei logo todas elas, ó. O hidróxido auroso, né? Valência 1, o 3 é áurico, menoroso e maiorico. Cuproso e cúprico,
cobaltoso e cobáltico, niqueloso e niquélico. Porém, você pode colocar algarismo romano. Olha só, que é até melhor, né? Por exemplo, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de chumbo 2, tá? Hidróxido de chumbo 4, certo? Então é justamente aí uma terminação que deve ser válida. E aí, para encerrar, eu coloquei uma questãozinha aqui, ó. Assinale a alternativa, certo? Vamos deixar aqui até para outra aula mesmo. Então, vou colocar aqui, ó. Então, toda vez que vier aqueles elementos que apresentam duas valências, certo? Você vai colocar em algarismo romano, como hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso, hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4, tá? Nós vamos agora, pessoal, fazer uma transição bem rápida e voltaremos, inclusive, com questões envolvendo base, e aí nós vamos ver os sais e os óxidos, para poder também fazer mais questões. E é justamente em cima das questões que nós vamos montar o nosso aprendizado, tá bom? Vamos fazer aí uma transição bem rápida e voltaremos em 3 minutinhos.